Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque esse vídeo vai ser imenso, então eu nem vou enrolar muito aqui. É isso aí, galera. Pelo que vocês viram pelo título, eu vou começar a fazer reviews da Dragão Brasil aqui no canal. Eu sei, eu tô particularmente atrasado porque a revista foi lançada na última semana do mês de julho e eu tô gravando agora no dia 8 de agosto e provavelmente esse vídeo vai levar mais tempo até pra eu publicar. Mas eu decidi que seria um negócio legal pra fazer, até pra compensar o meu investimento, porque eu tô gastando faz muito tempo com a Dragão Brasil e até agora eu não tinha feito nada e nem eu tinha me esforçado para ler a revista inteira sempre. Então, fazendo vídeos pro canal, eu vou me obrigar a ler a revista toda. O que não é tão ruim, mas que eu tenho uma particular preguiça. Vamos inicialmente para os nossos jabazinhos de oportunidade. Vamos falar primeiramente sobre o Project Ncast e o Padrecast, os podcasts do meu patrão, além do Blastcast. Também sigam o meu amigo Lucas, o Nightrocks BR, na Twitch. O link tá no comentário fixado aqui do post. Vou deixar bem claro desde já que essa é para ser uma resenha relativamente rápida, apesar de que provavelmente o vídeo vai ter mais de 20 minutos, e que eu não vou falar da revista Ipsis Literis. Eu vou comentar sobre o que eu achei de cada uma das reportagens que estão escritas na revista. Eu vou deixar sempre uma imagenzinha da reportagem aqui desse ladinho, assim como tá a imagem da capa desse mês da Dragão Brasil. Das capas, né, porque a revista tem duas capas sempre. Só que eu vou deixar ela pequenininha, miniatura, para não deixar muito foco e vocês terem, é claro, a curiosidade de assinar a revista. E por falar em assinar a revista, como você consegue ler esta maravilhosa revista, A Dragão Brasil? É muito fácil. A Dragão Brasil, ela é financiada digitalmente através de um site chamado Apoia-se. Então você pode acessar apoia.c/Dragão Brasil e fazer a sua assinatura mensal da revista. A revista possui 3 faixas de financiamento, sendo que todas elas te dão o direito de ler a revista. Por ser um financiamento coletivo, existem recompensas coletivas. A partir de certa faixa de arrecadação, a revista concede extras para todos os assinantes, indo desde grids de batalha até histórias em quadrinhos exclusivas. Você pode assinar a revista a partir de R$ 7,00, concedendo a você o direito de ter acesso à revista e aos extras que forem alcançados. Por R$ 11,00 ou mais, além do acesso à revista e aos extras, você também terá direito a receber para o seu desktop um lindo wallpaper da imagem de capa da Dragão Brasil, além de um desconto cumulativo com outros descontos de 5% na loja da Jambô. E por fim, a partir de R$ 20,00, além de todas as vantagens das outras faixas de preço, você também recebe acesso a um grupo exclusivo, os Conselheiros da Dragão Brasil, onde você poderá auxiliar a decidir quais as matérias que vão para a revista, além de você poder fazer perguntas que podem ser lidas no podcast da Dragão Brasil. E por último, mas não menos importante, você recebe mais um cupom de desconto, dessa vez de 5% na loja da Nerds. Você também pode adquirir pacotes com as revistas anteriores através do site do Apoia-se ou comprar elas individualmente no site da Jambô. E chega de jabá, vamos ao conteúdo da revista. Como vocês podem ver nas matérias de capa, nós temos The Last of Us e também a capa original, que é a capa que vai ser distribuída como wallpaper, que é a imagem do bando de mercenários. A primeira matéria que a gente tem não são exatamente matérias, né? É a Notícias do Bardo, que eu não vou entrar em muitos detalhes porque é conteúdo do RPG Notícias, que produzem esse conteúdo e auxiliam na Dragão Brasil. Então, se você quiser saber mais sobre o trabalho dos caras, é só acessar o site deles, o RPG Notícias. Eu vou deixar o link no comentário fixado, tá? Na seção da Notícias do Bardo, a gente tem sempre a tirinha do Calabouço Tranquilo. Eu adoro a arte do Leonel Domingos, eu gosto muito do humor dele, desde uma tirinha antiga que tinha na Dragon Slayer, que era o Grimório de Jade. E eu gosto muito do Calabouço Tranquilo, para começar pelo nome do esqueleto, é Bruno José. Eu não sei porquê, eu acho esse nome muito engraçado. Enfim, a tirinha é muito boa, como sempre, também muito atual. Em seguida nós temos a seção dos pergaminhos dos leitores, onde os leitores da Dragão Brasil podem enviar e-mails para a Dragão Brasil, onde eles vão ler essas mensagens e fazer alguma zoeirinha.
Quando eu for falar sobre os pergaminhos dos leitores, eu vou ler todas e eu vou falar sobre as que eu achar mais interessantes, ou pelo menos falar das que têm uma utilidade pública mais clara. Nesse caso, eu vou falar sobre uma dúvida que tiveram sobre a forma selvagem de druida para personagens que sejam de tipos não humanoides, no caso, Osteon, Golem e Lefou. Segundo os paladinos da leitura de comentários, os personagens druida, quando eles se transformam na forma selvagem, a forma selvagem é indistinguível de qualquer outro animal, exceto no caso dessas 3 raças. No caso dessas 3 raças, o animal vai ter o tipo modificado. Então, se um Osteon druida virar um urso, ele vai virar um urso esqueleto. Mesma coisa com um golem e com um lefou. E é claro, ele perde a habilidade de se disfarçar no meio dos outros bichos. Vamos agora para as resenhas. Nesse mês nós tivemos resenhas de um game e um livro. The Last of Us Parte 2, que é um jogo simplesmente sensacional. A resenha do Trevisan é muito bacana, é muito profunda. Poxa, teve 2 páginas de resenha. E com certeza vale muito a pena ler, principalmente se você já jogou o jogo. Se você não jogou, passa meio longe ali, porque tem uns spoilers, tá? E também tem a resenha do Paladino, que falou sobre Duna, um livro que eu tô devendo pra eu mesmo ler faz muito tempo. Além de assistir o filme, que tem, se não me engano, 3 horas, 4 horas, algo assim, é absurdo. Mas que é uma obra bem interessante e também bem atual. Afinal de contas, ela fala sobre a busca de recursos naturais. Novamente falando sobre quadrinhos, a gente vai agora para Sir Roland. O quadrinho que eu acho mais divertido. Eu gosto muito desse personagem do Zambi, que é muito legal. Só para salientar, essas tirinhas que o Zambi posta na Dragão Brasil são exclusivas, por mais que o Zambi tenha o blog dele, onde ele posta várias outras histórias. Inclusive tem algumas personagens que são exclusivas lá do blog dele que nunca aparecem na Dragão Brasil, como a Rosa Paladina. Além disso, o Zambi, ele tem um encadernado das tirinhas dele que tá à venda na loja da Jambô. Se você gosta também da arte do Zambi, acha maneiro o blog dele, vou deixar o link aqui na descrição, você pode ir lá comprar no site da Jambô. E agora vamos para as matérias mais casca grossa, começando pelo Dicas de Mestre, do nosso consagrado Paladino. A reportagem intitulada Estranhos e Maravilhosos fala sobre como que tem uma tendência dos personagens jogadores de criar personagens de combinações estranhas. E sobre como essa estranheza ela é normal, ou pelo menos tem que ser tratada de certa maneira normal. Afinal de contas, é para os personagens jogadores eles não se sentirem estranhos no ninho. Essa reportagem fez eu lembrar sobre quando eu tava jogando uma aventura, né? Tava jogando uma campanha com a galera para fazer o playtest do Tormenta 20. Isso tava mais ou menos na versão 0.8, 0.9. Em que eu resolvi jogar com o meu Osteon Inventor, George Teflon. E eu lembro que o mestre, ele sempre tentou destacar bastante o fato de que ele era um esqueleto andando no meio das pessoas, coisa e tal. Eu achei até isso interessante, só que depois de um certo período começou a meio que me encher o saco dele sempre ficar destacando que todo mundo tava achando isso estranho. Eu tava, sei lá, me sentindo alienígena. Mas na grande maioria das vezes eu interpretava o George, eu interpretava o meu personagem como ele estando cagando e andando para que os outros estivessem achando isso estranho. Então ele agia de maneira simplesmente normal. Ou ele simplesmente falava assim, ó, me desculpe, meu cabelo está diferente hoje, você não deve estar me reconhecendo. Eu sou George Teflon, das indústrias Teflon. Muito prazer. Então eu tentava sempre manter a compostura do personagem, já que ele tinha origem nobre e tudo mais. É saudade de jogar com o George, cara. Agora falando da adaptação que está na capa da Dragão Brasil desse mês, que é de The Last of Us Parte 2, escrita por alguns dos colaboradores da Dragão Brasil. Eu não vou ficar sempre citando o nome de todo mundo, porque é meio chato, acredito eu. Essa adaptação foi feita para 3DT, Savage Worlds e Mutantes e Malfeitores. Para começar, eu não gostei de ter sido feita essa adaptação para 3DT. Primeiro porque para mim 3DT sempre foi um sistema para ser fantástico, para ser exagerado, explosões e coisa e tal. O mundo de The Last of Us ele não tem muito espaço para esse tipo de coisa, então eu não sei por que exatamente fizeram essa adaptação para 3DT. Eu acho que seria muito mais valoroso, né? Seria muito mais válido adaptar isso para Tormenta RPG ou mesmo Tormenta 20 já direto. Para Mutantes e Malfeitores, é um outro sistema que também eu acho que não combina muito, é um sistema de super-heróis e coisa e tal. Mas como ele é um sistema D20 moderno, tá, beleza, vale. E Savage Worlds eu não conheço ele muito bem, então eu não tenho muito o que opinar. Mas enfim, achei a adaptação muito massa e, de certo modo, ela tem alguns spoilers, alguns
muitos spoilers. Não diretos da trama, porque, por exemplo, não se fala de alguns personagens que são bem interessantes, mas se fala de algumas coisas que são mais impactantes se você jogar. Então, se você não jogou The Last of Us, passa longe dessa reportagem. Vamos agora para a coluna do Leonel, a Tall Box. O nome da reportagem é Alertas Vermelhos. Como lidar com problemas inesperados. A ideia dessa reportagem é para tentar dar uma orientação para os mestres sobre tipos de jogadores ou tipos de problemas que podem rolar na mesa e nas aventuras no geral e que você talvez não tenha noção de como consertar ou de como evitar. Esse é o tipo de matéria que eu gostava de ler na Dragão Brasil de papel e que é muito legal de ver isso na Dragão Brasil atual. Bom, para quem não sabe lidar muito bem com gente chata ou com situações chatas, até mesmo na vida real, esse tipo de reportagem é bem válida. Eu vou destacar aqui só um relato de um dos problemas que eu tive relacionados com essa reportagem, que foi a "Não vamos para Camelot porque é um lugar bobo", né? É o título que ele deu para esse tipo de situação, em que os jogadores eles insistem em não ir para o lugar que você quer, ou pelo menos insistem em não seguir a aventura. Tipo, você tá lá dando um monte de gancho pros caras irem pra frente e a galera tá pouco se lixando. Eu tive 2 exemplos disso. Um deles foi quando eu mestrei o Dia de Tormenta. Eu tentei apresentar o cenário pra uma galera, pra dizer bem a verdade, a galera do laboratório de paleontologia que eu fiz estágio no ano passado. E quando eu comecei a aventura, coisa e tal, eu comecei a narrar, né, que tinha alguns problemas lá. Na verdade, eu tava narrando a parte que a Odara tava tentando entrar na estalagem do macaco-olho e os minotauros estavam importunando ela. Particularmente eu achei assim, é um gancho válido pra aventura, eles vão pegar e vão ajudar ela. Mas não, eles quiseram passar reto. E aí eu tentei dar mais um destaque sobre o pepino, eles continuaram lá cagando e andando pra situação. Quando começou a aventura toda, eu falei assim, galera, essa aqui é uma aventura pronta, que eu vou mestrar pra vocês aqui pra mostrar o cenário pra vocês, coisa e tal. Então é pra, né, tem um script. E aí a galera foi seguindo reto, coisa e tal. Eu falei assim, galera, me dá uma mão aqui, é uma aventura pronta. E aí eles pegaram e se tocaram de, putz, é verdade, né? E aí eles resolveram seguir um pouquinho o script. Tipo, dentro da aventura em si, por ser uma aventura pronta, não tem muito pra onde você, né, ir mexendo, ir abrindo. Se é um negócio tirado da cabeça, improvisado na hora, beleza, vai que vai. Ou se não tem um caminho específico pra você chegar naquele resultado, naquele lugar que você quer ir, tem como você improvisar. Mas ali no caso não, pombas, eles tinham que ajudar o Odara. A outra situação, a segunda situação, é sobre a minha campanha que eu tô mestrando. E eu sei, eu prometi um vídeo pra falar sobre essa campanha, eu ainda não gravei, eu ainda não fiz nada. Vai sair, tá bom? E nessa situação, eu gosto quando eu tô mestrando de fazer o famoso "todos os caminhos levam a Roma". Isso quer dizer o quê? Eu gosto de apresentar várias maneiras diferentes dos jogadores irem pro mesmo lugar. Não é exatamente uma coisa assim muito livre, mas é um jeito livre. Até porque a missão deles era para chegar num certo lugar. Então eu estava dando vários meios diferentes eles conseguirem chegar. Então eu tinha apresentado um baile, eu apresentei um banho público para eles interagirem com os personagens. Teve uma das personagens que é uma druida, ela não estava querendo ficar muito na parte de cidade, resolveu ir dormir numa árvore da rua. Teve o outro personagem, o Paladino, ele não quis tirar a armadura dele, resolveu dar uma passeada e, no caso, ele que encontrou o NPC que eles tinham que encontrar. Através do baile, eles iam encontrar ele também, só ia demorar um pouco mais. E a parte do bar eu resolvi, eu vou deixar aqui, se ele resolver querer investigar alguma coisa, ele vai descobrir. E aí, no fim das contas, quem encontrou o NPC foi o Paladino. Então foi um negócio bem legal, eu apresentei vários métodos diferentes de eles conseguirem chegar no objetivo deles e eles conseguiram meio que quase explorar todos. Isso é uma maneira interessante de você conseguir fazer com que os personagens cheguem naquilo que você quer, mas sempre deixando isso ser de uma maneira sutil. Apesar de que, assim, quando você está mestrando, né, é um jogo de conjunto, todo mundo tem que fazer as coisas junto ali. Assim, se o objetivo que você quer, a aventura que você quer é X, e a galera tá insistindo naquilo, aí você pega, cancela a aventura e deixa a galera aí zoando. Improvisa, cara. Enfim, é uma matéria muito legal de você ler e de você saber como lidar com diferentes tipos de jogadores e de problemas. A Gazeta do Reinado é uma outra parte. Essa parte veio direto da Dragon Slayer, ela não existia antes na Dragão Brasil antiga. E nela, basicamente, você
é apresentado a um jornal fictício distribuído nas grandes metrópoles de Arton, onde são colocadas várias notícias. No caso dessa edição, a edição número 87 da Gazeta do Reinado, nós tivemos a notícia de que finalmente a Flecha de Fogo caiu. Então, próxima edição é Tormenta 20. E também temos a notícia de que Samburgia começou o seu movimento de independência. A próxima matéria é a matéria do Guilherme Deisvaldi, A Caverna do Saber, onde nós temos a matéria Lidando com Ameaças. E, oh boy, eu tive problema com isso. Calcular encontro em Tormenta 20 é complicado. Ainda mais com o grupo que eu tô mestrando, porque, novamente, tem um paladino na parte. E o Lucas vai se gabar por causa disso, mas, enfim, foda-se. O problema maior é que, assim, o paladino, ele é um tanque, mas ele também é um personagem buffer aqui no Tormenta 20. Então ele tem uma bendita de uma habilidade em que ele consegue dar um bônus na defesa de todos os aliados dele igual ao bônus de carisma dele. E o meu jogador simplesmente conseguiu fazer o personagem dele ter mais 6 em carisma. Isso faz com que a equipe inteira esteja meio bem perto de ter pelo menos 25 de defesa. E isso, cara, é bem pesado. A probabilidade dos meus jogadores tomarem um golpe é muito baixa. Eu descobri um furo na estratégia deles que me permite conseguir fazer com que eles apanhem um pouquinho. Só que infelizmente é muito pesado, é muito brutal. Eu acabei errando a mão em um encontro também. Então as dicas do Guilherme, elas ajudam bastante. Eu vou testar esses cálculos do Guilherme para ver se o negócio funciona bem. Deve funcionar, mas o meu time é um daqueles que são os outliers, né? Então eles são bem ponto fora da curva. Porra, o Paladino tem 34 de defesa. 34, cara! E ele nem tem os equipamentos tão fodidos assim, sabe? Os equipamentos dele são relativamente de boa. Em seguida temos o conto dessa edição, que desta vez é do Leonel Caldela. Eu vou ser bem sincero, dificilmente eu leio os contos da Dragão Brasil. Porque meio que me enche o saco, não sou muito chegado de ficar lendo conto, não. Mas, como eu fui fazer essa review gigante aqui, eu me obriguei a ler o conto. E o conto é muito foda. Cara, eu não posso falar muito sobre esse conto, porque esse conto é bem bacana. E talvez alguém fique chateado se eu falar sobre o tema. Mas o título do conto é A Pata de Sasquatch, parte 1. Só um comentáriozinho breve. A ideia da criptozoologia me faz ter 2000 tipos diferentes de comichão e de desconfiança. Porque eu sou biólogo de profissão, eu sou biólogo de estudo, então eu estudei bastante, saca? E algumas ideias dos criptozoólogos simplesmente me fazem ter vontade de bater nesses caras. Um dia talvez eu fale sobre isso, tá? Rapidamente vamos agora para a coluna do Saladino, que é o Gabinete do Saladino, cujo tema é A Lista Proibida, parte 2. Os filmes que foram proibidos de passar no Reino Unido. Eu não sou muito fã de terror, mas vendo o que o Saladino comenta sobre alguns filmes de terror, eles me fazem ter vontade de assistir alguns deles. Eu não lembro se o Saladino chegou a falar sobre The Thing, que é um filme que eu gosto pra caramba e é muito massa. E vamos agora para a primeira matéria da Dragão Brasil, já perto do Tormenta 20, que é uma matéria focada no Tormenta 20, que são NPCs, ou melhor, personagens para os seus jogadores derem umas porradas, que são os bandos de mercenários. Eu achei ela uma matéria muito legal e que eu muito provavelmente vou usar todos esses NPCs para usar na minha aventura, até para eu poder ver se funciona os cálculos de ND, coisa e tal. Esse é um tipo de matéria que eu sinto muita falta, já faz um bom tempo da Dragão Brasil, e acho que agora que chegou o Tormenta 20 eles vão fazer com bem mais frequência, que te apresenta alguns personagens, que te apresenta meio que uma aventura. Não é exatamente uma matéria de uma aventura pronta, mas já está um bom caminho e já pré-pronto da aventura. Nós temos um encontro aleatório que foi escrito pela Clarice França, chamado de É Hora do Baile.
no qual ela fala sobre ideias bacanas para poder fazer aventuras em bailes de gala. E eu achei as ideias muito legais, algumas delas eu não tinha pensado tanto assim, mas se você for ver todos os exemplos que ela dá, você com certeza vai pensar em algum filme que abordou exatamente aquela estratégia. Achei muito legal e vou usar na primeira oportunidade que eu tiver. Temos a pequena coluna do Di Benedetto, que é o Mini Aventuras. Dessa vez a aventura é a Onigashima. É uma aventura meio focada pro Império de Jade. Não é meio que focada, é bem focada pro Império de Jade. Eu gostei bastante dessa mini aventura. Eu não costumo gostar muito dessas matérias do Di Benedetto, dessas mini aventuras, porque ele costuma fazer um negócio muito rápido, muito raso, sem muito detalhe. Era quase que normalmente só um gancho de aventura, uma ideia e você se vira com tudo o resto. E já dessa vez o Di Benedetto ele deu uma coisa mais palpável. Ele explicou um pouco melhor, ele deu mais coisas, do tipo, se a ideia é fazer uma coisa rápida, semi-pronta, e que seja mais uma ideia, pelo menos dê alguns elementos a mais do que só dar a ideia, ou fazer tipo a matéria Dragão Brasil 100, que era 100 ganchos de aventura. Era tipo um parágrafo de texto. Dessa vez, essa matéria eu gostei pra caralho, porque tudo ali é meio novo, é meio gancho, você não tem ali todas as coisas prontas, mas tá ali a ideia muito bem estabelecida, muito explicadinha. É uma coisa que você não tem que ficar ali pensando demais naquilo ali. É algo que basicamente é o que seria aquele livrinho do Desafio dos Deuses, mas que naquele caso ali eu odiei. E quando for falar sobre o Desafio dos Deuses, eu vou falar melhor sobre isso. O chefe de fase desse mês foi escrito pelo Thiago Rosa e fala sobre o Mitanar, que é um NPC que aparece em uma stream chamada Joias Paralamas Tu. E eu vou falar uma coisa assim bem sincera, eu não curto muito streams de RPG, porque quando envolve RPG eu gosto de jogar e não de assistir. Eu abri um pouquinho umas exceções quanto a isso quando eu assisti a Guilda do Macaco, mas foi mais pro final da Guilda do Macaco, em que eles foram já dosando um pouco o tempo da transmissão, coisa e tal. No começo eles faziam aventuras de 4 horas, era pesado pra caralho. Eu, particularmente, queria pegar todo esse conteúdo das Guildas do Macaco e transformar em um podcast, tipo o Nerdcast especial de RPG. Que vocês podem até me chamar de hipócrita, do tipo, porra, você não quer ver uma stream, mas você ouve podcast? Mas aqui no podcast a coisa tá editada, tem sons, tem coisas, tem uma narrativa, tá? Coisa mais direcionada, mais cinematográfica. É uma coisa mais legal, mais bacana. E na Guilda do Macaco era um pouco assim, embolado e tal. Mas pro final a coisa ficou mais legal e aí eu comecei a acompanhar mais. Mas enfim, o NPC é legal? É legal. Eu só não achei assim tanto, nossa, eu odeio tanto ele, mas enfim. E outra coisa que eu fiquei meio chateado. O negócio é todo pra 3DT. Mas a stream é de 3DT. Custava fazer a ficha pra Tormenta 20? Já tá saindo o Tormenta 20, tá saindo a Jaula Monstro. E temos aí a última sessão da revista, que é o Tesouro Ancestral, que é uma matéria das antigas Dragões Brasil que está sendo recriada, reescrita para as revistas atuais, né? E desse mês a matéria foi sobre Cross, uma cidade do Velho Oeste. Quem lê a descrição de Cross e depois lê a descrição de Smokestone que tem no Tormenta RPG e no Piratas e Pistoleiros, vai sentir umas semelhanças ali de abordagem. Mas no geral eu gostei bastante, tem muitos ganchos legais, achei uma cidadezinha bem legal. Talvez eu use isso para colocar em Smokestone, enfim, eu acabei usando alguns desses elementos. E por último, mas não menos importante, a gente tem o extra desse mês da Dragão Brasil, que foi a história em quadrinhos de 4 páginas, intitulado Onde Vive o Coração. Achei uma HQ bem bonitinha, bem fofa, é meio corrida, mas infelizmente são 4 páginas, não tem como contar uma história assim muito complexa em 4 páginas, mas ela é bem bonitinha, achei o traço meio simplesão, mas tá lá, achei legal. Só não gostei do fato das páginas estarem todas separadas e não terem feito um PDF com todas as imagens. Das outras vezes que teve HQ, elas estavam em PDF, dessa vez não tá. Foi as páginas separadas. Eu não entendi por quê. Enfim, é isso por hoje. Esse bruto tem 40 minutos. Eu vou sofrer para editar esse negócio a tempo de pelo menos não estar disponível a próxima Dragão Brasil. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da minha propagandinha da Dragão Brasil. A partir de agora, todos os meses eu vou fazer vídeos parecidos, talvez um pouco mais rápido, porque eu não vou fazer tanta propaganda no começo. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido. Se puderem assinar a Dragão Brasil, eu agradeço porque ela é muito legal. Eu não tô recebendo dinheiro nenhum com isso, tá bom? Não tem promoção paga nenhuma, eu tô fazendo de alegre mesmo. E até o próximo vídeo.
Tchau, tchau!